Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no capítulo 38 do livro do profeta Isaías. Nós vamos ler os primeiros 8 versículos e depois vamos ler o versículo 17. Isaías, capítulo 38, de 1 a 8, e depois o versículo 17. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Versículo 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te glorificamos e te exaltamos o nome nesta noite de um modo especial. Dizemos amém à oração, às orações já feitas pelo teu servo Tom, pelo teu servo Pastor Malta. Mas clamamos a ti ainda, Senhor, que o Senhor abra olhos e ouvidos espirituais nesta noite, não permitindo que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, que o Senhor derrube barreiras, que o Senhor desarme as pessoas para que elas escutem essa palavra e recebam como palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de entregar essa palavra, eu queria dizer que eu nunca sei quem virá. Tá certo? Porque tem aquela velha história de dizer: olha, pastora Nádia manda uns recados do púlpito. Eu não preciso mandar recado daqui de cima. Quando eu tiver uma coisa bem boa para dizer a você, eu vou dizer a você. Aleluia. E quem me conhece sabe perfeitamente que eu sou assim, não tem jeito. Às vezes meu marido diz: olha, se eu dissesse às pessoas a metade daquilo que você disse, eu já tinha uma rede de intrigados, que é um negócio impressionante. E você diz e as pessoas não se zangam. Mas enfim, quando o Senhor coloca uma palavra no nosso coração, é aquela. Eu já tenho dito isso aqui algumas vezes, e essa palavra ela é inegociável, não tem jeito. Você vai para um lado, vai para outro, e não tem jeito. Essa palavra de hoje, ela é para toda a igreja. É uma exortação pastoral, mas é uma palavra que vai especificamente para os cabeças das casas, das famílias. Assim como nas quintas-feiras, eu sei que tem pegado pesado com as mulheres de Deus. As que estão aqui na quinta-feira sabem disso.
Muitas vezes eu termino o culto e elas olham para mim e dizem: pastor, eu estou tortinha aqui, porque essa palavra foi direto em cima de mim. Mas enfim, que o Senhor possa ministrar essa palavra ao seu coração. Eu sou apenas um instrumento pequeno e limitado nas suas mãos. Amém? Amém. Eu queria começar a palavra com uma pergunta a todos, mais especificamente aos varões das famílias, aos cabeças das famílias. O que está fora de ordem em sua casa? Se o Senhor chegasse para você, levantasse um profeta de Deus e dissesse: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Às vezes eu paro e fico pensando assim, como aquele homem se sentiu, como aquele homem de Deus se sentiu, o rei Ezequias. É tanto que abalou as estruturas emocionais dele, ele chora muitíssimo. O texto lido, ele é encontrado também noutros livros, é encontrado no livro de 2 de Reis, capítulo 20, é encontrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, e nós encontramos também esse relato no livro do profeta Isaías. E todas as vezes que o Senhor, ele faz um relato, ele ministra uma palavra no registro triplo, a gente entende que essa passagem ou expressão significa ênfase do Senhor, aquilo que Ele deseja ministrar às pessoas. É visto que há um ensino contido aqui, que precisa ser prestado atenção por aqueles que ouvem. A ideia central disso aqui, nós tiramos logo do primeiro capítulo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Assim como eu tenho dito às mulheres de Deus, edificadoras dentro dos seus lares, que precisam ter uma postura daquela que constrói dentro dos lares, e muitas vezes a postura de determinadas mulheres tem impedido a bênção de Deus de descer. Do mesmo modo, a postura de alguns varões tem impedido a bênção de Deus de descer sobre eles, sobre suas famílias, sobre sua descendência. E isso pode trazer morte. Assim como aconteceu nos dias do profeta Isaías, aquele rei Ezequias. Então, queridos, nós não sabemos exatamente a situação específica, mas o fato é que havia uma desordem na casa do rei e precisava ser reparada, do contrário, poderia levá-lo à morte. Aquela enfermidade do rei era o grande megafone de Deus para sacudir aquelas estruturas emocionais, para que ele acordasse, para que ele fosse chamado a atenção diante daquela situação e voltasse à prática das primeiras obras. Nós temos insistido demais neste lugar com o fato de que o Senhor, Ele conhece e sonda mentes e corações. E Ele não se impressiona com as nossas orações, Ele não se impressiona com as nossas posturas exteriores de piedade. Ele é aquele que sonda mentes e corações. Essa palavra é uma palavra libertadora, é uma palavra para sacudir suas estruturas, e que o Senhor, Ele possa ministrá-la ao seu coração, porque eu sei que sou extremamente deficiente, mas eu sei que o meu Senhor é aquele que cumpre os seus propósitos nas nossas vidas. Amém? Amém. Então tem muito crente andando desordenadamente. Eu não estou dizendo o que está acontecendo com você que está aqui hoje, mas tenho ouvido muitas histórias, tenho conversado com muitas pessoas, tanto desta como de outras comunidades, que chegam aqui, desespero muito grande de alma. E nós estávamos essa semana conversando, eu e o pastor Malta, nos lembrando da quantidade de servas do Senhor que têm passado estreitos, muito estreitos,
nos seus relacionamentos pessoais. E é preciso que o Senhor entre com a providência, que o Senhor mova esses corações, que o Senhor chame esses varões às falas, para que eles entendam aquilo que tem provocado no coração das esposas e no coração dos filhos. Em nome de Jesus. Então, meus amados, os que foram verdadeiramente chamados por Deus, transformados, regenerados pelo Espírito de Deus, que nasceram de novo da água e do Espírito, eles não perdem a salvação. Eu não acredito que se perca a salvação, mas eles podem perder galardão, tanto nesta vida como na outra. Amém? Olha, essa palavra ela não fala de salvação. Ela fala, é uma palavra para crentes fiéis, crentes professos, mas que em determinado momento da caminhada perderam o foco. E o Senhor está dizendo a você: olhe para Jesus. Olhe para o único paradigma que pode mudar a sua vida e mudar a sua história e trazer transformação real para a sua vida. Há ainda aqueles que estão sinceramente equivocados. Eles são convencidos de que Jesus é o caminho, mas que precisam de uma conversão genuína, e muitas vezes no caminho dessa conversão eles têm que viver uma experiência difícil para que sejam regenerados verdadeiramente. E assim, glória a Deus que muitos são chamados pela dor. Muitos vêm pelo amor, mas muitos vêm pela dor. Mas eu queria chamar a sua atenção, eu queria que você deixasse que o Espírito de Deus, ele pudesse ministrá-lo nessa noite, ministrá-los. O texto lido, ele traz alguns pontos relevantes que podem nortear aqueles que desejam fazer os consertos necessários em suas casas, tanto as casas físicas quanto as casas espirituais. Amém? E quando essa palavra começou a tomar corpo no meu coração, a vontade que tinha era de chorar muito, pedindo que o Senhor, Ele mesmo, eu disse: Senhor, o Senhor sabe como a minha cabeça é confusa, o Senhor sabe como eu sou deficiente. O pastor é muito bonzinho comigo, ele disse: Senhor, naquilo que ela é deficiente, eu sou em tudo. Então, eu preciso que o Senhor, Ele ministre ao seu coração, Ele fale ao seu espírito. E você que está me ouvindo pela internet também, eu sei que essa palavra vai chegar a alguns lares, que o Senhor possa ministrar você de um modo vivo, de um modo especial. A primeira coisa, o primeiro ponto relevante desse mover restaurador do Senhor na vida do rei Ezequias, que eu gostaria de partilhar com você, está no versículo 1. O Senhor chama a atenção de Ezequias para o que está fora de ordem em sua casa, e para isso ele usa um profeta. Versículo 1: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Amém. Eu acho que o profeta Isaías, eu acho que eu sou meio parecida com ele, porque eu faço um rodeio medonho para dizer as coisas. Quando eu tenho dúvida se foi o Senhor que falou ou não, eu fico quieta, até que Ele me dê aquela certeza absoluta que aquilo está vindo dele, aí eu entrego. Aí se você pode chorar, você pode gemer, você pode ficar com raiva, fica com raiva e depois volta. Mas quando eu tenho certeza que é o Senhor que manda, eu digo e entrego. E o profeta Isaías aqui, ele fez esse rodeio todinho para chegar e dizer: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
sem rodeios. Amém? Amém. Conosco ele faz do mesmo jeito, usa vários de seus profetas para comunicar aquilo que está torto na nossa vida. E é interessante que nós temos um dedo rápido, somos rápidos no gatilho para prestar atenção ao erro e aquilo que está torto na casa dos outros, na vida dos outros, nos filhos dos outros, nas esposas dos outros, nos maridos dos outros, das outras, e nós somos rápidos. Olha, aquilo ali está errado. Tem isso que precisa ser consertado. E o que é que precisa ser consertado na minha vida? O que é que precisa ser consertado na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus? Olha, mas parece que temos os ouvidos e o coração cauterizados para compreender a linguagem de Deus. Até as pedras têm clamado para chamar a nossa atenção. São tantas as evidências de nossas escolhas desastrosas, relacionamentos conflituosos e doentios, criação de filhos complacente e conivente com o pecado, o mau uso das finanças, temperamentos rebeldes e obstinados. Tem muitos lares fora de ordem que precisam ser visitados por Deus. Os consertos começam pela casa daqueles que são de Deus. Amém? Amém. Queridos, pais que são mais gerentes do que pais. Qual foi a última vez que você sentou amorosamente com o seu filho, com a sua filha, abraçou amorosamente, disse à sua filha que a ama, disse ao seu filho que o ama? Qual foi a última vez? Olha, queridos, o coração tem doído nesses dias por conta das coisas que chegam. Quando estudamos a história desse rei, descobrimos algo, como diz o pastor Malta, terrível. A gente fica apavorado. Ele foi o pai do rei Manassés. E a folha corrida de Manassés era a pior possível. O sujeito, ele tinha todas as faltas, eu acho que ele só não tinha falta de ar. Mas o resto ele tinha todas. Ele era feiticeiro, ele era agoreiro, ele adivinhava pelas nuvens, consultava os mortos e ainda ofereceu seus filhos vivos ao deus pagão Moloque. E ele era filho de Ezequias. Um rei que fez o que era bom perante o Senhor. Procurou agradar o Senhor nas coisas espirituais, mas negligenciou a sua casa. E é interessante que nós vemos isso acontecer na vida de vários homens de Deus, de grande envergadura espiritual. Foi assim com Eli, o sacerdote, foi assim com Samuel, foi assim com Davi, foi assim com tantos outros. Eles se preocuparam tanto com as coisas da obra de Deus, que negligenciaram as suas casas, as suas esposas, seus filhos, e deixaram de pastorear aquele rebanho, primeiro rebanho, confiado por Deus a eles. O que será que o Senhor quer nos dizer com essa palavra? O que é que o Senhor deseja ministrar a nós nessa noite? Porque muitos em nosso meio estão sujeitos a passar por uma morte prematura. Essa morte pode ser literal, no relacionamento, nas finanças e em tantas outras áreas da vida. Em algumas situações já existe uma morte instalada. Muitos estão à beira de um colapso se não ouvirem a voz dos profetas que o Senhor tem levantado para despertar-lhe a consciência adormecida e cauterizada.
falta por ordem em cada área de nossas vidas, de nossas casas, tanto físicas quanto espirituais. Pais e mães, prestem mais atenção aos seus filhos, ao que fazem e às companhias com as quais eles andam. Cônjuges, maridos e esposas, conversem mais, compartilhem mais, dialoguem mais, orem juntos, consertem o relacionamento, cuidem uns dos outros, oficializem o relacionamento. Existem muitas uniões fora do prumo de Deus e Ele deseja trazer consertos. Há tantas mulheres feridas, usadas e negligenciadas por seus companheiros, dos quais têm esperado atitude e consideração. Façam isso antes que haja morte na situação. Ezequias estava ocupado demais para ver o que estava debaixo do seu nariz e produziu o Manassés. Quantos filhos têm caído nas drogas por causa da negligência, do comodismo e da irresponsabilidade dos seus pais? Muitos têm caído na perversão sexual, na criminalidade, por causa dessa negligência. Eu sei que essa é uma palavra dura. Talvez você entrou aqui hoje e diga: não, eu queria uma palavra que trouxesse alívio, refrigério ao meu coração. Mas o meu desejo hoje, o desejo do meu coração, é que essa palavra incomode você, mas incomode muito. E que você possa levar essa palavra para outros maridos, para outros pais, para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra em nome de Jesus. Amém. Invista tempo na vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Essa bênção que o Senhor colocou em sua vida e você não tem valorizado. Amém? Amém. Segundo ponto relevante nesse relato da história do rei Ezequias. O rei se quebranta, reconhece o seu pecado diante de Deus. Versículos 2 e 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E eu queria chamar a sua atenção, homem de Deus. Nós perdemos a capacidade de chorar. Nós perdemos a capacidade de nos prostrar, de nos quebrantar diante de Deus, de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Deus quer fazer mudanças. Deus quer trazer um avivamento sobre a igreja. Deus quer derramar um grande mover do Espírito sobre a igreja nesses dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Mas esse avivamento passa pelos lares. Esse avivamento passa pelos lares. O mesmo legislador que disse: mulheres, sede submissas aos seus próprios maridos, disse: maridos, amai a sua mulher e não a trateis com amargura. Que o Senhor, Ele possa ministrar ao seu coração, mulher de Deus, essa paz que excede todo o entendimento. Que você possa ser visitada também com refrigério de alma. O Senhor é aquele que tem aparado as suas lágrimas, porque as mulheres de Deus têm chorado muito nos últimos tempos, e nenhuma das lágrimas delas, nenhuma cairá por terra. O Senhor é aquele que tem aparado, é aquele que tem respostas, é aquele que vem trazendo
trazendo grandes mudanças na sua vida. E o desejo do meu coração é que no caminho dessas mudanças não precise haver morte. Em nome de Jesus. O rei Ezequias não foi arrogante, como muitos que nós conhecemos. Ele se quebrantou, ele se humilhou na presença do Senhor. Que você hoje possa fazer a mesma coisa. Que você diga: Senhor, essa palavra não é para fulano, para Beltrano, essa palavra é para mim. Que cada um de nós possa sair daqui com a consciência plena de que o Senhor quer trazer transformações e mudanças e restaurações. Restaurar é trazer algo ao seu projeto original. Reforma é diferente, mas restauração é trazer algo que foi projetado para ser de uma forma e está sendo usado de outra. E o Senhor quer trazer restaurações em nome de Jesus. Tem havido muito julgo, tem havido muita opressão, muitas vezes homens de Deus que têm sido uma bênção no ministério, têm sido uma peste dentro dos lares. Mas o Senhor, Ele quer falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. E quando nós não podemos consertar o que está torto com ações, nós podemos consertar com orações. Negligenciei meu filho, ele está nas drogas, não sei o que fazer. Ame seu filho e comece a orar por ele, a jejuar por ele, a pagar um preço por ele, e você vai ver a glória de Deus descer na situação. Nada substitui a oração daquele que se levanta e o Senhor tem escolhido como cabeça dentro dos lares. Ele é sacerdote dentro dos lares. Tiago, em sua epístola, ele diz: pode muito, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu pergunto a você: o que está torto em sua vida que precisa de conserto? Não sou eu que vou dizer, mas o Espírito de Deus, até porque eu não sei. Mas o Espírito é aquele que ministra os corações que se deixam ministrar em nome de Jesus Cristo. Terceiro ponto relevante da experiência vivida por Ezequias, nós encontramos nos versículos 4 a 8. Deus responde ao clamor de Ezequias e pode responder ao nosso. Versículos 4 a 8. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Isso é sobrenatural. E quando Deus entra para fazer os concertos, o sobrenatural de Deus se move na sua direção. Continue orando, mulher de Deus. Continue clamando. Continue buscando. Porque o Senhor se agrada do coração abatido e contrito, que se prostra na sua presença e que treme da sua palavra. Amém? Amém. A atitude de humilhação de Ezequias diante de Deus moveu a mão do Senhor a seu favor, e o Senhor lhe concedeu mais 15 anos de vida. O grande propósito de Deus era que ele tivesse tempo de fazer os concertos necessários em sua casa. Será que Deus não está requerendo isso de nós hoje, de cada um de nós hoje? Quando o Senhor acode ao nosso clamor, Ele invariavelmente nos favorece com infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu queria que você, homem de Deus, saísse daqui com o propósito de não criticar tanto. Troque a voz de crítica à sua mulher e aos seus filhos pela voz de elogio. Elogio. Elogio.
Em nome de Jesus. Aquela varoa que o Senhor botou dentro da sua casa, que está andando com você há tantos anos, precisa que você preste atenção a ela, em nome de Jesus. Muitas vezes, você chega em casa, a casa está limpinha, está tudo organizado, aquela mulher que está ali na batalha, não tem um elogio. Mas se tem uma poeirinha em cima do móvel, você fez o que hoje? Outro dia eu ouvi uma história muito engraçada, que a mulher, todos os dias, o marido disse, você não faz nada. Você não faz nada. E ele chegava e encontrava tudo tão limpinho, tudo tão organizado, os meninos todos vestidinhos, arrumados, alimentados. Um dia ela foi se enchendo e disse, é hoje que eu não faço nadinha. Aí quando ele chegou no fim do dia, estava a casa virada de cabeça para baixo, os meninos do lado de fora, tudo sujo. Olha, estava uma desgraceira. Quando ele entrou, disse, o que foi que aconteceu? Ele foi entrando, chegou lá no quarto, estava ela deitada em cima da cama, ouvindo música e lendo uma revista. Disse, o que foi que aconteceu hoje? Não aconteceu nada, hoje eu não trabalhei. Você não disse que eu não faço nada? Valorize. Valorize. Em nome de Jesus. O quarto ponto que nós encontramos, o quarto ponto relevante nessa mensagem, nessa experiência do rei, Ezequias pôde glorificar o Senhor e discerniu a razão, o propósito daquilo que havia acontecido, versículo 17, que faz parte do cântico de Ezequias. Eu queria que depois você lesse todo o texto. E diz assim, eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Amém? Às vezes precisamos atravessar por grandes vales, grandes desertos, para poder enxergar o propósito de Deus nas situações. O salmista, no Salmo 119, no versículo 71, ele diz o seguinte, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Queridos, esses estreitos são como megafones de Deus para nos despertar para um relacionamento íntimo com Ele. Muitos têm sido tão religiosos, tão ritualistas, tão exteriormente piedosos, que se esquecem de interagir com o Senhor num relacionamento íntimo e pessoal. E eu queria dizer a você hoje, queria exortar você, largue as suas rezas, as suas vãs repetições e converse com o Pai Celestial. Fale com o seu Pai. Converse com Ele, abra o coração, rasgue o seu coração na presença de Deus, em nome de Jesus. Porque o Senhor é aquele que vem em secreto, e em secreto Ele vai recompensar você e vai restaurar tudo aquilo que foi danificado pelo pecado da negligência, em nome de Jesus. Queria deixar 4 lições do texto para a sua meditação. Primeiro, disponha-se a pôr em ordem a sua casa, ainda há tempo, antes que a morte se instale. Peça a Deus uma nova oportunidade e faça tudo diferente, em nome de Jesus. Amém. Segundo lugar, reconheça o seu pecado de negligência, de arrogância, de irresponsabilidade, de rebeldia e se quebrante diante de Deus. Terceiro lugar, aguarde a resposta de Deus. Ela virá e de forma profusa e abundante. E você se surpreenderá com o que Ele tem para você e para a sua família. Grandes coisas o Senhor tem para as famílias. Olha, nesses últimos tempos o Senhor vai derramar de uma forma tão profusa do Espírito sobre os lares, porque o avivamento da igreja, ele vem a partir do avivamento dos lares. Se não vier um avivamento nos lares, não virá o avivamento sobre as igrejas. Em quarto e último lugar, seja um bom aluno e aprenda com a tribulação.
Glorifique a Deus por seus propósitos em sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor, Ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.